Tudo bom, pessoal? Estamos hoje em mais uma aula do nosso canal. Então, peço para que vocês, primeiramente, se inscrevam e depois de assistir a aula, cliquem em curtir ou não curtir, né? Não é obrigado a curtir, mas acho que vocês vão gostar, né? Fiz aí com dedicação aí para aprimorar nossa língua portuguesa, melhorar a escrita, melhorar a compreensão textual. Após isso, compartilhem, né? Depois de se inscrever, compartilhem o vídeo. Isso ajuda o canal, ajuda aí o meu trabalho aí a desenvolver melhor a nossa língua portuguesa e chegar a quem precisa do conhecimento. Então, hoje com adjuntos adverbiais, temos aí um assunto de bastante relevância, tendo em vista que esse, esse conteúdo, ele enriquece muito o texto, as redações. Por que eu digo isso? Porque quando você escreve mostrando, depois vocês vão entender que é a questão das circunstâncias. Então, acredito que ninguém começou do zero aqui também. Vocês têm uma noção do que sejam adjuntos adverbiais, pelo menos lembram do que é advérbio, né? Mas essas circunstâncias elas enriquecem a redação. Então, é importante fazer com que o texto de vocês, né, a redação, mostre essas circunstâncias, que vai deixar o leitor bastante contextualizado no que você está querendo transmitir ali. Então, vamos começar então com a nossa mensagem motivacional. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Então, isso serve para qualquer coisa na vida, né? Essa frase do Mark Zuckerberg, que é o presidente da Meta, né? Então, Meta, então, tem a ver com Facebook, com, com o próprio WhatsApp, né? Todo mundo já utiliza essas ferramentas. Mas, então, é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Então, o pensamento de sempre tentar melhorar a cada momento ali, né? Que você está estudando, você está trabalhando. E quando algo não funciona, quando algo não dá certo, às vezes as pessoas tendem a desistir ou a deixar de lado, deixar para depois. Mas o que vocês têm que ter na mente, assim, que é sempre a gente tentando, vai aprender com aquilo. E nessa tentativa, nessa questão de erro e acerto, é que se ganha, se chega mais à frente, é que se amadurece. Isso serve para tudo na vida, tá? Então, mensagem motivacional, sem motivação a gente não chega a lugar nenhum. Então, indo para o nosso conteúdo, o que é adjunto adverbial? Então, quando se fala em adjunto adverbial, se lembra do advérbio, né? Nós lembramos do advérbio. Mas por que se chama adjunto adverbial? Porque quando nós estamos lá no finalzinho ali do ensino fundamental 1, nós aprendemos até então ali a palavra isolada. Nós aprendemos o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, o numeral. Então, nós aprendemos ali cada uma dessas palavras de forma isolada. Depois, nós começamos a estudar a, as frases, né, a estrutura das frases. Entramos ali no período simples, primeiramente, depois nós vamos para o período composto. E no período simples a gente começa a estudar ali sujeito, verbo, predicado, tipos de predicado, transitividade verbal, os complementos verbais, né? E aí dentro desses complementos verbais nós temos o adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial ele vai
não só complementar esse verbo, mas também ele vai complementar o sentido de outras palavrinhas que daqui a pouco mais eu vou citar. Mas quando nós falamos de advérbio, nós estamos falando de classe gramatical, né? Tá? Eu não vou entrar também nesse detalhe que nós vai ter um slide ali que eu vou explicar. Mas quando nós falamos de adjunto adverbial, nós estamos falando de função sintática. Então, é a função sintática do termo que se junta ao verbo para indicar determinadas circunstâncias. Então, pensem num detetive. O detetive chega num local ali, ele vai precisar de dados para investigar. Aí ele vai perguntar: quando ocorreu? Como ocorreu? Quem fez? Com que instrumento? Vai procurar detalhes que vai ajudar na investigação dele. Então, essas são as circunstâncias que ele vai procurar para tentar desvendar o caso. Então, pense na questão do detetive, pense que essas circunstâncias são dadas por adjuntos adverbiais. Esses adjuntos adverbiais, a gente diz assim que eles não são obrigatórios, eles são acessórios. Por quê? Porque se você falar simplesmente eu caí, você vai dizer, você vai entender, a pessoa vai entender que eu caí. Agora pode surgir algumas dúvidas dela, né, e algumas curiosidades, e que não vão ser tão necessárias na frase para entendimento global dela, mas que é importante para o detalhamento, que são as circunstâncias. Então, eu caí na rua, eu caí em casa, eu caí de manhã, eu caí à tarde, eu caí na escola, né? Então, tem várias circunstâncias que você pode colocar ali depois do verbo cair, que vai dar essa ideia. E isso são esses adjuntos, né? Adjunto, né? Aquilo que está junto, né? E que tem a função de circunstância, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das circunstâncias, né? Algumas eu já tinha citado na questão do detetive, no exemplo ali que eu dei do detetive, mas as mais comuns, depois no final ali eu vou citar algumas outras que não são tão comuns, mas as mais comuns são essas, tá? A circunstância de causa, que vai mostrar a causa de algo, né? Tudo na vida é uma causa e uma consequência, então na vida tudo é sim causa e consequência. Então, se você estuda, você passa, se você dorme, você descansa, né? Então tem tudo isso, na vida é causa e consequência. Então por isso que você está estudando agora para você chegar lá numa consequência que é você tirar uma nota boa, passar num concurso e por aí vai. Então a causa. Com a enchente, toda a plantação foi perdida. Então, qual é a causa aqui? A causa é a enchente. A consequência é a plantação ter sido perdida. Então, aquele com a enchente, que é a causa, está dando essa ideia de causa, de circunstância, né? A circunstância de causa. Então, é uma adjunta adverbial de causa, que é a função sintática que aquela expressão tem ali naquela frase ali. Daí nós temos dúvida, talvez eles peçam ajuda, não é certo, né? Por isso há essa dúvida. Pode ser que eles peçam, pode ser que eles não peçam. Por isso foi utilizado ali o talvez. Claro que tem inúmeras outras expressões, inúmeros outros adjuntos adverbiais que poderiam ser colocados ali, né, numa frase mostrando essa questão de dúvida. Intensidade. Intensidade você vai dizer o quanto algo ocorreu, né? Se foi muito, se foi pouco. A intensidade nem sempre é para mais, né? Pode ser para menos também. Então, os torcedores criticaram muito o técnico. Então, não foi uma crítica simples, né? Foi uma crítica acentuada, né? Foi muito criticado, né? Então, esse muito está dando essa ideia de intensidade. Mas lembre-se que a intensidade, que nem eu falei, pode ser para mais ou para menos. Só ela não pode ser
o ideal. Se eu dissesse assim, os torcedores criticaram o técnico, não tem essa ideia de intensidade. Simplesmente é uma crítica. Lugar, então as circunstâncias de lugar. Eu moro em Esteio. Você pode colocar em qualquer lugar ali, né? Eu moro numa montanha, eu moro na beira do rio, eu moro no interior. Então, qualquer uma dessas circunstâncias que você colocar ali vai dar essa ideia de lugar. Então, é uma adjunta adverbial de lugar. Modo. Então, o modo como algo ocorre, né? Então, o socorrista examinou com cuidado o motociclista. Lembrando ali, né, que você pode sempre dizer qualquer coisa, essa frase de uma forma a tirar o com cuidado. Por exemplo, o socorrista examinou o motociclista. Ele examinou o motociclista. Com cuidado é o modo com que ele examinou. Ele poderia ter examinado de forma descuidada, né, de outra forma, então de outro modo. Então, vai dando essa ideia de adjunto adverbial de modo. Tá? Negação, quando você nega algo, né, que é o contrário de afirmação. Então, você vai ver ali, ó, muitos não aceitaram o acordo. Você poderia dizer muitos aceitaram o acordo, mas o não está ali negando. Então, é um adjunto adverbial de negação. Se você pegar a palavra isolada, o não vai ser um advérbio de negação. Mas ali na frase ele passa a se chamar adjunto adverbial de negação. A mesma coisa os demais, tá? Lembrando, né, que tem algumas palavras que não são advérbios, mas no contexto ele acaba se tornando um adjunto adverbial, porque dentro da frase ele vai ter uma função e circunstância, né? Por exemplo, ali em Esteio, né, Esteio é o nome de uma cidade, então é um substantivo. Mas se você coloca ali, ela tem a função de adjunto adverbial. Então, de uma forma isolada, ela é um substantivo, mas dentro do contexto é um adjunto adverbial. Ali na afirmação, nós temos com certeza não choverá pela manhã, então você está afirmando que não choverá pela manhã. A questão de tempo também muito utilizado, né, nas nossas redações, esses adjuntos adverbiais. Então, amanhã a aula começa às 7 horas e 30 minutos. Lembrando ali que 7 horas e 30 minutos também é uma circunstância de tempo, né? Então, nós temos ali dois adjuntos adverbiais, mas eu marquei só o amanhã. Para o próximo, então, advérbio e adjunto adverbial. Daí eu já tinha falado algumas coisas, tinha citado, né? Que advérbio é classe gramatical, olha, a palavra ou expressão isolada, se você tirar ela, né, da frase, você vai ver, isso aqui é um advérbio. O adjunto adverbial a gente chama de função sintática. Então, se cair num concurso qual a função sintática, você sabe que você não vai dizer que é um advérbio, você vai dizer que é um adjunto adverbial. É a palavra ou expressão quando ocupa um papel na frase, dando essa ideia de circunstância. O carro passou pela sinaleira velozmente. Então, nós vamos perguntar assim: como o carro passou pela sinaleira? Então, me lembra do detetive? Então, ele está perguntando como o carro passou pela sinaleira. Até pode ser um guarda de trânsito, né, um policial, alguém que vai lá investigar. E alguém vai dizer velozmente, que vai dar um problema aí para o motorista que avançou o sinal e em alta velocidade ainda. Então, se você pegar a palavra isolada, velozmente, você vai ter a classe gramatical advérbio. Agora, se você for ver ali dentro da frase,
você vai ter a função sintática adjunto adverbial. Então, essa é a diferença de advérbio e adjunto adverbial, tá bom? Aqui o adjunto adverbial pode se referir, ligar-se. Então, o adjunto adverbial ele pode se referir ao verbo, né, e até tem muito essa questão adverbial, né, junto com o verbo, né, mas ele também pode se referir ao adjetivo ou a outro advérbio. Então, são três classes gramaticais, podemos dizer assim, que ele pode se ligar, tá? Que ele pode se referir, ele pode estar. Depois eu vou mostrar os exemplos e vocês vão ver como ele está ligado como que ele está ligado nessas palavras aí. Então ali, ao verbo, o carro passou velozmente. O carro passou, daí chega o detetive e pergunta, passou como? Velozmente. Então pode ver que a perguntinha está junto com o verbo ali, ó. Passou como? Então está ligado no verbo. Ao adjetivo, a prova de português foi muito fácil. Você pode dizer assim, a prova de português foi fácil. Agora, quando você colocou muito fácil, você está intensificando o fácil. Então, fácil é um adjetivo. Por isso que o muito está ligado nesse adjetivo aí. Tá? Ele se refere a esse adjetivo. Há outro advérbio, viajaremos bem cedo. Você pode dizer assim, amanhã você vai para a praia, você vai se planejar, você vai viajar cedo. Aí você vai dizer assim para sua família, viajaremos cedo. Só que alguém quer viajar mais do que cedo, né? Ele quer intensificar esse cedo, ele quer chegar bem cedo lá na praia, então ele vai viajar bem cedo. Então veja que cedo é um advérbio de tempo. Então não é tarde, né? Você poderia dizer viajaremos tarde, mas não, assim, viajaremos cedo. Então essa questão de tempo, que vai dar essa noção de tempo, está sendo intensificada pelo bem. Tá? Então o bem também é um advérbio. Tá? Só que um é um advérbio de tempo e o outro advérbio de intensidade. O bem está intensificando o advérbio de tempo ali. Tá? Vamos então ter uma noção aqui, um cuidado, tá, especial, porque tem algumas questões que podem cair em concurso, que podem confundir a pessoa na hora de entender ali se é um adjunto adverbial de modo ou não. Às vezes existe a função ali de predicativo e esse predicativo ele pode trazer essa noção de modo e você pode confundir achando que é um adjunto adverbial. Então, por exemplo, o policial voltou para o local preocupado. Aí ele diz, ele é o modo como ele voltou para o local. Mas cuidado, pessoal, tá? Ele, esse preocupado, ele está ligado é um estado do policial. Então tem um verbo de ligação subentendido ali. Senão, se você puder fazer essa passagem para a frase, né, transformar a frase assim: o policial voltou para o local e estava preocupado. Se você conseguir fazer essa transformação, significa que o preocupado ele é um predicativo do sujeito. Pode ser que ocorra com o objeto também. Então, se tiver um objeto e esse predicativo ser ligado no objeto, também vai ter essa mesma função. Então, vamos fazer uns exercícios para ficar mais claro isso. Então, reescreva a frase, deixando explícito o verbo de ligação que está subentendido. Então, da mesma forma que eu falei no exercício anterior, vocês vão fazer isso com a letra A e com a letra B. Depois, no número 2, vocês vão identificar o adjunto adverbial de modo, naquele exemplo que está ali embaixo, e explicar por que ele não é um predicativo.
Então, o exemplo é: ele recebeu seus amigos com alegria. Então, qual é o adjunto adverbial ali, de modo, e porque ele, nesse caso aqui, não é um predicativo. Então, pausem o vídeo, que na sequência aqui eu já vou para o próximo slide e nós vamos fazer a correção. Então, a correção dos exercícios, né, vou fazer aqui os comentários, ficou assim. Então, a letra A frase original é: o atleta de judô voltou vitorioso. Voltou do campeonato vitorioso. Você consegue passar para estava vitorioso, que nem foi colocado no exemplo ali? Sim, né? Então, o atleta de judô voltou do campeonato e estava vitorioso. Então, o vitorioso não é o modo como ele voltou do campeonato. O modo como ele voltou do campeonato não aparece aqui. Simplesmente ele voltou do campeonato e diz o estado em que ele estava, né? Então, estava vitorioso. Então, aqui não é um adjunto adverbial, esse vitorioso não é um adjunto adverbial de modo, ele é um predicativo do sujeito. Meu amigo veio angustiado. Aí foi passado para meu amigo veio e estava angustiado. Então, vê que dá para colocar o verbo de ligação ali e vai mostrar que o amigo estava angustiado, o estado que ele estava. Então, o predicativo do sujeito também não é o modo como ele veio, para saber bem diferenciar o que é predicativo do sujeito ou adjunto adverbial de modo. Nesse caso, nesses dois exemplos aqui, não temos adjunto adverbial de modo, tá? Agora, no número 2, está dizendo já que tem um adjunto adverbial de modo e explicar por que ele não é um predicativo. Então, se você colocar ali, ele recebeu seus amigos com alegria. Então, você não vai dizer assim, ele recebeu seus amigos e estava com alegria. Então, vai ser difícil isso se encaixar. Então, ele recebeu seus amigos. Então, com alegria não está ligado a ele. Ele não é uma característica dele, mas sim o modo como ele recebeu os amigos. Então, recebeu com alegria. Pode ver que você colocar recebeu com alegria, né? Você fica bem evidente ali que é a forma como você recebeu ele. Então, não é uma característica o estado do sujeito ou do objeto, mas sim o modo como o sujeito recebeu os amigos. Poderia trocar, né? Poderia escrever recebeu com alegria, com tristeza, com indiferença, nesse modo aí. Agora tem mais alguns exercícios que vai para nós mentalizarmos a questão das circunstâncias. Então, a circunstância de lugar, circunstância de tempo, a circunstância de causa, circunstância de negação e afirmação. Nós temos aqui alguns exercícios. Então, vamos substituir ali, substituir não, né? Colocar ali no espaço vago algo que mostre uma circunstância de lugar, de tempo, conforme os parênteses. Então, pausem o vídeo, façam os exercícios, depois nós vamos seguir já para o próximo slide, tá bom? Então, como é que eu coloquei aqui? Vocês podem até ter colocado algo diferente, mas dando a ideia da circunstância, da mesma circunstância, não há problema nenhum. Ele vai ter a mesma classificação de adjunto adverbial, de causa, de lugar, enfim, conforme está explícito aí. Então, eu coloquei como exemplo ali, o homem saiu de casa, que é o lugar de onde ele saiu, né? E cedo, que dá a ideia de tempo. Com a chuva, ele não pôde trabalhar. Então, qual foi a causa dele não trabalhar? Foi a chuva. Poderia ter sido outros motivos também. Tá?
Ele nunca perdoará seu amigo. Então, se você colocar ele perdoará seu amigo, colocar o nunca, você está negando, né, que ele perdoará o seu amigo. Maria certamente trará o livro amanhã. Então, está afirmando que ela trará o livro amanhã. E por último, pessoal, nós vamos falar de outras circunstâncias que não são tão comuns, né? Mas que nós vamos nos deparar aí ao longo das nossa vida, das nossas redações, né? Nós vamos citar algumas coisas assim. E aí lembrando do detetive também, né? O detetive também vai querer saber com que instrumento ocorreu algo, um crime ou algo assim. O pedreiro derrubou o muro com uma picareta. Então a pessoa vai dizer, poxa, o que ele usou para derrubar esse muro, né? Qual instrumento ele utilizou? Então essa questão de quando você coloca um instrumento na, no seu texto ali, na sua frase, ele vai mostrar essa circunstância, que a gente chama de adjunta adverbial de instrumento. Partiremos de carro amanhã. Então, o de carro é o meio, né, que nós vamos partir. Então, quando também nós utilizamos algum meio, né, de transporte, por exemplo, né, de carro, de ônibus, pode ser também a pé, né? Então, às vezes a pessoa, citando aqui, né, também na fala, muitas vezes a pessoa fala assim, partiremos de a pé, né? Mas não se utiliza o de, né, quando nós vamos falar o a pé, né? Então, somente a pé. É porque as pessoas dizem partiremos de carro, partiremos de ônibus, e aí na hora que vai falar o a pé, junta o de a pé. Na realidade não é assim, tá? Na fala as pessoas colocam dessa forma, mas temos que cuidar na escrita, né? Na escrita, na redação, nós vamos utilizar somente o a pé, tá? Então é o meio, tá? O meio como vão partir, né, para uma viagem ou algo assim. Os alunos falavam sobre adjuntos adverbiais. Então, aproveitando nosso conteúdo, né, coloquei ali sobre adjuntos adverbiais. Então, quando falar o assunto, né, então tem aquela palavrinha, a preposição ali sobre, né, falando sobre um assunto, e pode ser o verbo, pode ser discutiam sobre, né, pode ter um outro verbo ali também, né, relatavam, né, algum outro verbo ali que vai precisar dessa preposição vai mostrar a questão do assunto. Então, se você discutir, você vai discutir sobre algo, né? E esse algo é o assunto. Então, ele vai dar uma ideia de assunto, um adjunto adverbial de assunto. Muito importante também, pessoal, né? Aqui vocês estão vendo que tem preposições ali. Então, essas preposições, né, de instrumento, né, com, derrubou o muro com uma picareta. Então, tem a preposição. Partiremos de carro, tem uma preposição. Já nos falava sobre adjuntos adverbiais. O apartamento foi oferecido por 500 mil reais. Podem ver que eles estão acompanhados por preposições. Tem que cuidar para não confundir com objetos indiretos, né? Então, você vai dizer assim, o pedreiro derrubou algo com algo. Aí você pode achar assim que aquilo ali é um objeto indireto. E não, tá, gente? Então, cuidem para não confundir, tá? Quem parte de, né? Também cuidem, tem aquele de ali, mas é o de que acompanha o adjunto adverbial. Ele não é, ele é uma preposição, mas ele acompanha. Ele não vai mudar a transitividade do verbo, tá bom? Então, só cuidar para não confundir, tá bom, pessoal? E por último ali, o apartamento foi oferecido por 500 mil reais, a questão do preço. Também, quando você coloca essa ideia de preço, também é uma circunstância de preço, tá? Adjunto adverbial de preço. Então, não são tão comuns, mas nós utilizamos, né, na nossa escrita, e na hora de classificar é importante, porque você
primeiramente para saber essa classificação, segundo para não confundir com objeto indireto, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso aí, tá? Estamos aí com 30 minutos de vídeo já, né? Espero que vocês tenha sido muito boa aí a nossa aula, que vocês tenham gostado e fico aí à disposição nos comentários, caso alguém tenha alguma dúvida. Um grande abraço para todos, nos vemos aí no próximo vídeo, tá? E seguimos em frente. Mais.